Este é o mapa dos Estados Unidos. E o que aparece em vermelho é o poderoso rio Mississippi, tocando Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi e Louisiana. Todos eles. Entretanto, nem todos têm estado bem com este poderoso rio. O rio está secando, levando a um monte de coisas aterrorizantes que estão acontecendo. O rio Mississippi é conhecido por sua contribuição para a industrialização dos Estados Unidos. O rio é uma importante fonte de energia hidrelétrica, fornece água potável a milhões de pessoas e abriga uma variedade de espécies de peixes de importância ecológica e comercial. Devido ao significado do rio na cultura americana, ele tem sido assunto de muita literatura americana, incluindo o Huckleberry Finn de Mark Twain. O rio Mississippi é a terceira maior bacia hidrográfica do mundo, cobrindo mais de 1,2 milhões de milhas quadradas. Somente as bacias do rio Amazonas e Congo superam as do Mississippi. A água vem de 31 estados dos Estados Unidos. Na verdade, a bacia hidrográfica do rio Mississippi abrange mais de 40% do continente dos Estados Unidos. O ponto mais largo do rio Mississippi é perto de Banner, Minnesota, onde forma o lago Winnipegoshech. O lago Winnipegoshech, no Mississippi, tem mais de 11 milhas de largura em seu ponto mais largo. O ponto mais largo do canal de navegação do rio é o lago Pepin, onde o canal tem cerca de 2 milhas de largura. Como parte crítica do ecossistema americano, o rio Mississippi é o lar de uma grande variedade de animais, incluindo pelo menos 260 espécies diferentes de peixes. O rio Mississippi contém aproximadamente 25% de todas as espécies de peixes norte-americanos, dos quais aproximadamente metade vive abaixo das cataratas de Santo Antônio, a única grande queda d'água do rio. Esta seção do rio tem correntes, piscinas e remansos que fornecem um habitat para uma grande variedade de espécies de peixes. Carpas, peixes-gato, esturjão, lúcio e garças estão entre as espécies de peixes do Mississippi. É tão longo que a água que corre da cabeceira do rio, no lago Itasca, leva aproximadamente 3 meses para chegar ao Golfo do México. A cada segundo, o rio Mississippi despeja 4 milhões de galões de água no Golfo do México. Mas devido a meandros naturais, as mudanças feitas pelo homem, o rio flui em diferentes velocidades ao longo da sua extensão. Entretanto, o Mississippi não é um rio saudável nesse momento, deixando os cientistas ambientais preocupados. Particularmente preocupantes são os severos efeitos múltiplos do rio, que está morrendo em todo o país. Então, qual é o problema do Mississippi? O rio Mississippi tem fluído em seu nível mais baixo pelo menos uma década, e se tornou difícil manter os níveis de água suficientemente altos para transportar grandes quantidades para a nação. As condições de seca têm persistido e piorado em grande parte da bacia do Mississippi. Apesar de tempestades que quebraram recordes, causando inundações catastróficas em partes da bacia este verão, os últimos meses no Heartland têm estado entre os mais secos registrados, em uma época do ano em que os níveis do rio normalmente não são mais baixos. Infelizmente, as previsões ao longo indicam que o clima excepcionalmente seco continuará. Em alguns lugares, medidores do rio relataram estágios negativos do rio, uma medida de altura da água normalmente usada para avaliar as condições de inundação. Isso indica que, quão abaixo dos níveis normais as águas haviam recuado. A secagem do Mississippi está colocando múltiplos problemas para os Estados Unidos. Por exemplo, existe o problema com água potável. O relativo ao gotejamento que está chegando à boca do Mississippi, de Plaquemines, de Louisiana, está permitindo que a água salgada do Golfo do México penetre no Mississippi, ameaçando manchar a água potável retirada do rio e exigindo uma ação de emergência do Corpo de Engenheiros do Exército. O alto teor de sal causa problemas de saúde para os residentes com condições de saúde existentes, tais como pressão alta quando consumido. Há também o problema da poluição. As terras agrícolas ao redor do rio Mississippi são mais produtivas do que nunca, abastecendo o mundo com colheitas e carne de baixo custo. Há um preço a pagar. Nitrogênio e fósforo são encontrados em fertilizantes e esterco de fazenda. Quando são lançados em cursos d'água, eles podem contaminar a água potável e promover o crescimento de algas, o que sufoca a vida marinha. As fortes chuvas e enchentes desta primavera exacerbaram a situação. O Mississippi começa como um riacho claro, livre de toxinas, que corre de um lago em uma floresta selvagem. Entretanto, contaminantes estão se acumulando nos rios e água potável abaixo dessas cabeceiras como resultado da conversão de dezenas de milhares de acres de floresta, pastagens e campos adormecidos em terras de cultivo em resposta à crescente demanda global de alimentos. Esse é um alto custo para pagar pela nossa comida. Fazendeiros perto do rio Strait instalaram recentemente aspersores em terras anteriormente em descanso para cultivar plantações em filas com fome de fertilizantes em solos arenosos. Nos 24 anos que terminaram em 2016, os acres irrigados perto do rio aumentaram 81%. As concentrações de nitrato estão aumentando. Foram medidas
a serem pelo menos 100 vezes mais altas do que os rios próximos. Mais ao sul, o escoamento superficial das fazendas dominou o rio Minnesota. O sul de Minnesota está coberto por campos de milho e soja. A indústria de porcos da região está se expandindo, mas como resultado, os lagos do rio sul de Minnesota estão frequentemente poluídos demais para pescar ou nadar. O rio se tornou o maior contribuinte de nitratos do estado para o Mississippi. Ainda mais terra é cultivada intensivamente em Iowa, o estado agrícola mais produtivo ao longo do rio, representando 70% da área da superfície do estado. A drenagem de telhas, redes de tubulações subterrâneas que levam a água dos campos, é usada para gerenciar grande parte dessa terra de cultivo. Isso não só ajuda os agricultores a gerenciar a umidade, mas também acelera o movimento do excesso de nutrientes do solo para os cursos d'água. Agricultores, pesquisadores e funcionários do governo têm aumentado seus esforços para reduzir o impacto de escoamento nos cursos d'água de Iowa, mas os níveis de nitrato no Mississippi continuam a subir. Os nitratos têm sido ligados a defeitos congênitos, problemas de tireoide e câncer. A água pode ser insegura para beber se os níveis de nitrato excederem 10 partes por milhão, de acordo com as autoridades federais. Os funcionários da Hiawatha trabalharam durante anos para limpar a água, aconselhando mulheres grávidas e bebês a não bebê-la quando os níveis de nitrato subissem. Na verdade, a Hiawatha começou a construir uma planta de tratamento de 4,5 milhões de dólares para remover os nitratos da água em 2017. Adivinhe de onde veio o dinheiro? As autoridades aumentaram as taxas de água para os residentes da cidade. O rio corre entre Arkansas e Mississippi, antes de alcançar o Golfo, alimentando o apetite crescente do mundo por frango. O Arkansas é o segundo maior produtor avícola e, de acordo com pesquisadores, isso resultou em mais nitratos e outros contaminantes das granjas de frangos e matadouros, acabando em cursos d'água como o rio Arkansas, que corre então para o Mississippi. Todos esses nutrientes do solo têm outro efeito sobre o rio Mississippi. Eles causam o florescimento de algas que esgotam o oxigênio da água e matam a vida marinha. As fortes chuvas da última primavera em toda a bacia hidrográfica do rio Mississippi resultaram em fluxos recordes de rios, o que aumentou a carga de nitrato e fósforo. Como resultado, os cientistas preveem que a zona morta irá cobrir 7.829 milhas quadradas, aproximadamente do tamanho de Massachusetts, e estará próxima do recorde estabelecido alguns anos atrás. Além da água potável, os níveis de água se tornaram repetidamente muito baixos para que as barcaças flutuassem. O rio Mississippi é uma importante via navegável para a descarga de grãos dos estados agrícolas para os mercados domésticos e de exportação. Para a navegação comercial, as barcaças são a opção mais econômica e ambientalmente correta. Uma única embarcação pode transportar a mesma quantidade de carga seca que 16 vagões ou 70 caminhões. A bacia do rio Mississippi transporta aproximadamente 92% de todas as exportações agrícolas dos Estados Unidos, incluindo soja, milho e trigo. Os baixos níveis de água reduzem a quantidade de rios que são navegáveis e profundos o suficiente para barcaças. Mais de 2.000 barcaças foram apoiadas em vários pontos ao longo do Mississippi em outubro passado, devido ao fechamento do rio. O baixo nível de água dificultou os embarques tanto para o norte quanto para o sul. Os custos de transporte aumentam durante a estação da colheita, quando o transporte por barcaça é muito solicitado. As tarifas das barcaças podem variar muito dependendo da oferta e demanda do mercado, do tamanho da frota da barcaça e de outros fatores. Devido aos baixos níveis de água do Mississippi, as restrições de navegação aumentaram significativamente o custo semanal do transporte de grãos. A taxa média de transporte em barcaças aumentou de $12 por tonelada no verão de 2022 para mais de $71 por tonelada em outubro de 2022. E, de fato, os transportadores foram forçados a limitar significativamente a quantidade de cargas que pode ser fixada em um único reboque, apenas até 25 barcas ao invés das 40 usuais. Apesar disso, elas continuam encalhando. Mesmo no rio Ohio, os níveis de água são baixos o suficiente para que as barcaças fiquem presas perto da confluência do rio com o Mississippi. A mudança climática também está afetando o rio. Temperaturas atmosféricas mais quentes têm o potencial de evaporar mais água, resultando em seca, bem como segurar mais água, resultando em chuvas fortes. As temperaturas mais quentes na América do Norte, há 1000 anos, tornaram os padrões de precipitação mais variáveis, com secas significativas pontuadas por enchentes extremas. Condições semelhantes às que estamos vendo agora, no Mississippi mais baixo. As mudanças de ano para ano, muito seco para muito úmido no vale do rio Mississippi, se tornaram mais comuns nos últimos 100 anos. Curiosamente, o rio Mississippi está revelando muitas coisas antes escondidas, já que está secando. Por exemplo, enquanto explorava um banco de areia recentemente exposto no rio Mississippi, que está sendo assolado pela seca, Wiley Prewitt avistou algo preto saindo da areia.
e com uma inspeção mais detalhada, Pruitt percebeu que o seu achado era um grande dente. Ele suspeitou que pertencia a um carnívoro, mas decidiu levar a sua descoberta para o Mississippi Fossil and Artifact Symposium e Exhibition e buscar a confirmação de especialistas. Os paleontólogos acreditam que o dente que está preso em uma porção de osso da mandíbula fossilizada já pertenceu a um grande leão americano, o Panthera atrox, que foi extinto há aproximadamente 11 mil anos. Os grandes gatos deambularam pela América do Norte durante o período do Pleistoceno, aparecendo aí pela primeira vez há pelo menos 340 mil anos. Mas a evidência fossilizada da sua presença no leste dos Estados Unidos é extremamente rara. O dente que o Pruitt achou é apenas o quarto espécime descoberto no Mississippi. De acordo com o National Park Service, os cientistas estimam que os leões americanos eram aproximadamente 25% maiores que os leões africanos de hoje. Eles tinham 1,80 m de altura nos ombros e 1 ou 2 metros de comprimento. Alguns dos maiores leões americanos pesavam mais de 1.000 libras, enquanto outros pesavam de 500 a 800 libras. Os baixos níveis de água também revelaram um velho navio afundado nas margens do rio Mississippi em Baton Rouge, Louisiana. Arqueólogos acreditam que os restos são de uma balsa que afundou no final do século XIX ou início do século XIX. A embarcação foi parcialmente exposta nos anos 90, mas agora foi totalmente exposta. Especialistas acreditam que o navio é o Brooklyn Ferry, que transportou pessoas e possivelmente vagões puxados por cavalos através do Mississippi, até afundar em uma tempestade em 1915, de acordo com relatos de notícias daquele período. Mais horripilante é a descoberta de restos humanos no rio com a sua secagem. Uma mulher descobriu restos humanos enquanto procurava rochas nas margens do rio assolado pela seca com a sua família. De acordo com Stott Meredith, médico legista, chefe do condado de Coahoma, os restos mortais incluem um maxilar inferior, ossos da costela e alguns pedaços de osso não identificados. O descobridor não foi nem mesmo provocado. Ela diz que, como os níveis da água estavam tão baixos, ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que os restos humanos fossem descobertos. A descoberta no Mississippi segue a descoberta de múltiplos conjuntos de restos humanos no Lago Mead, no Nevada, o maior reservatório do país. Vários restos esqueléticos foram descobertos no lago, que havia caído para níveis historicamente baixos devido à seca induzida pelas mudanças climáticas. O que mais fará aumentar o leito seco do rio Mississippi? Vamos ver os seus comentários abaixo.